Vamos então à palavra e vou convidar a pastor, já estou chamado pastora, já viu? A nossa presbítera Laís Fernando, que vai ministrar hoje a palavra de Deus. Vamos recebê-la com muita alegria também. Glória a Deus. Meu Deus, meu Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Não vou dizer que sim nem que não, né? Se a gente disser que não, aí que o bicho pega mesmo. Então não vou dizer que nem que sim nem que não. Glória a Deus. Olha, eu quero agradecer por essa oportunidade. É uma grande responsabilidade, mas eu creio também que é uma honra a gente poder compartilhar daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Então eu agradeço, viu, bispo, pela oportunidade. E a vocês também, por estarem aqui, por desejarem ouvir a palavra de Deus, que é isso que nós precisamos para edificar o nosso coração e transformar as nossas vidas. Eu costumo dizer sempre que a Bíblia, ela é um livro de aplicação pessoal. Mas é de aplicação pessoal na minha vida. Não é para eu querer aplicar na vida do outro. Então eu ouço a palavra e aplico aonde? Ai, fulano devia ter vindo. Não, você devia ter vindo. Eu devia ter vindo. Eu estou aqui. E essa palavra hoje é para mim. Você pode falar para você mesmo, essa palavra hoje é para mim. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis e tratar e gerir dentro de uma igreja. E vamos começar pelo princípio, amém? Gênesis 2 e o versículo 7. Todos encontraram? Amém? Vamos ler? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Diga comigo. E soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Isso, muito bem. Sabe, Deus criou o homem com o único objetivo de se relacionar com ele. E era foi criado para ter um relacionamento diferente do relacionamento que Deus tinha com os anjos. Por isso que ele criou o homem. Foi feita uma reunião no céu, né? Imagina, foi feita uma reunião no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos criar alguém semelhante a nós, para que nós possamos nos relacionar. É diferente do relacionamento de Deus com os anjos. Não é verdade? Deus dá ordens e os anjos obedecem. Até a palavra diz que os anjos são os nossos conservos. Estão aí para nos servir. Não é verdade? Então Deus criou o homem, o zoe de Deus, a vida de Deus foi soprada para dentro do homem, para que o homem tivesse um relacionamento íntimo e sincero com Deus. Agora um pouquinho mais à frente aí, Gênesis 3, no versículo 8. A gente vai ver também que Deus descia para conversar com Adão num certo período do dia. Para quê? Para estreitar relacionamento, para conhecê-lo melhor e para dar-se a conhecer também. O capítulo 3, o versículo 8. E diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus que fazia o quê? Passeava pelo jardim na viração do dia. E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença de Deus nas árvores do jardim. Então Deus fazia o quê? Ele descia lá de toda a sua glória, lá do céu, e vinha para conversar com o homem. Só que nessa hora ele pegou o homem bem naquela hora, né? Ele já tinha feito a coisa errada e estava se escondendo, fugindo da presença de Deus, com medo daquilo que ele fez, porque eles desobedeceram, nós já sabemos a voz de Deus. Eu escrevi aqui assim, definição da palavra relacionamento. Se você quiser escrever, você que está anotando, a definição da palavra relacionamento, segundo o dicionário, diz assim: ligação de amizade afetiva ou profissional, condicionada por uma série de atitudes recíprocas. Conviver ou comunicar-se com os seus semelhantes. O que é reciprocidade? Eu falo com a pessoa e a pessoa fala comigo. Olá, pastora Antônia. Tudo bem? Viu? Está sendo recíproca. Estou falando com a pastora e a pastora está a responder. E é esse o tipo de relacionamento que Deus planejava ter com o ser humano. Conversar na boa. Então, homem, o que andaste a fazer aí durante o dia? Ah, reguei umas ervinhas, cresceram outras, descobri uma série de animais. Aí fico imaginando assim, como é que deveria ser lá. Pois, porque Deus pôs o Adão lá no Jardim do Éden para quê?
para dominar sobre os animais, descobrir a natureza, dar nome aos animais. Um trabalhão, hein? E para se relacionar, comunicar-se com o seu semelhante. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, então eles se comunicavam. E até aqui o relacionamento de Deus com o homem era perfeito. Não havia nenhuma quebra de vínculos, eles estavam ali, a conversação era livre, o relacionamento era completamente perfeito. E a partir do capítulo 3, do versículo 8, a gente vê que há uma quebra aí, ó. E Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Com a queda, o relacionamento foi quebrado. O primeiro sentimento que entrou no coração do homem após a queda foi o medo. O medo de ser apanhado a fazer a coisa errada. Até hoje, né? As crianças. Quem foi que rabiscou a parede? Não fui eu. Ai, mãe, foi a caneta que tu me deste. A gente põe a culpa em alguém sempre, né? Alguém tem que ter a culpa. Para resgatar o relacionamento, o que Deus faz? Deus, ele bola um plano, ele traça um plano para recuperar o relacionamento que foi perdido por causa de Adão e Eva lá no jardim. E nós já sabemos que esse plano foi inteiramente cumprido na pessoa do Senhor Jesus Cristo, através da cruz do Calvário, que nos trouxe total redenção. Jesus Cristo morre, o Espírito Santo desce e a igreja nasce. Para resgate da humanidade, para resgate do relacionamento íntimo e sincero para o qual Deus criou o homem. Jesus Cristo morre, o Espírito Santo desce, a igreja nasce. Você pode dizer glória a Deus. Tão maravilhoso saber que Deus não desiste de nós. Passaram-se séculos, passaram-se milhares de anos e Ele não desiste do ser humano. Graças a Deus. E Deus, através do Espírito Santo, monta toda uma estrutura para que o corpo de Cristo pudesse viver aqui na face da terra. Esse é um mistério que foi escondido no coração de Deus para ser revelado a cada um de nós ao longo dos anos. A igreja do Senhor Jesus Cristo é um milagre. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado, você é um milagre. O fato de Jesus Cristo morar dentro de nós, ser humanos, uma carne, olha, corrompida, amaldiçoada. Aí Jesus Cristo morre e o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Tremendo, glória a Deus. E Ele monta toda essa estrutura linda e maravilhosa como sendo o corpo de Cristo na face da terra. A gente vai falar um pouquinho agora acerca desta estrutura. E o cabeça é? Uau! Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Efésios? Glória a Deus. E aí nós vamos ter a cabeça, os ombros, o tronco e todos os membros. A gente vai falar um pouquinho acerca deles hoje. Porque hoje é uma noite de ensino. Efésios 1. E o versículo 22. A gente vai ler o 22 e o 23. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como o cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aí, no caso, esses dois versículos, eu não vi, pelo menos aqui nessa Bíblia não tem, né? A palavra Jesus, o nome de Jesus. Mas se você olhar aí no versículo 20, olha, vai falar, ó, versículo 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à direita nos céus, acima de todo principado, de poder e potestade, domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Este é o cabeça da igreja, Jesus Cristo. Nenhum homem tem o poder para ocupar o lugar de Jesus Cristo. E você é um pouco polêmica, nem o Papa. Está me ouvindo? Nem o Papa.
A gente confunde, às vezes, um pouco falar de democracia e teocracia. Claro que a igreja do Senhor Jesus rege-se pelo governo de Deus, mas isso não significa que é só uma pessoa. Até outro dia nós estávamos conversando e o meu marido falou acerca de duas situações bem distintas na Bíblia. Após a descida do Espírito Santo, a gente sabe que Judas era um apóstolo, era um discípulo de Jesus que morreu, não é? No decorrer da caminhada, ele ficou para trás. O Espírito Santo desce, a igreja nasce, essa coisa toda, e alguém lá entende, não, vamos levantar mais um apóstolo para ocupar o lugar de Judas. O Espírito Santo mandou levantar? Não, naquele caso não. Daí levanta o Matias, e daí levanta o Matias e nunca mais se fala do Matias. Você pode ler o resto da Bíblia inteira, nunca mais vai citar o nome de Matias. Por quê? Porque não foi o Espírito Santo que mandou. Aí lá mais para frente, vai haver uma reunião, porque a igreja estava crescendo muito, estava crescendo, a igreja primitiva. A outra reunião, eles se reúnem e falam, precisamos de diáconos. Outra vez, os homens se reúnem e, pela provisão do Espírito Santo, dessa vez foi o Espírito Santo quem mandou. E não era só um homem. Está vendo a diferença? Democracia, teocracia, governo do povo, governo de Deus. É diferente quando as pessoas são guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Que nós sejamos todos os dias guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Não precisa de nenhum papa. Não é necessário. Porque o cabeça é Jesus Cristo. Amém? Agora vamos falar acerca dos ombros. Efésios 4. Efésios 4 e o versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Não porque eles são melhores do que nós. Não, muito longe disso. A responsabilidade é que é diferente, é muito maior do que a que nós temos como ovelha, do que um bispo, do que um apóstolo. Não é verdade? A responsabilidade que uma pessoa tem de vir aqui na frente e falar um monte de coisa é muito grande. E é só essa a diferença. E mais uma coisinha que eu preciso dizer. Se a Bíblia diz aqui que uns foram chamados para apóstolos, aquele que recebeu a unção de apóstolo tem que ser chamado de apóstolo. Porque a Bíblia diz assim. Se é um bispo, temos que honrá-lo, temos que reconhecer, chamamos-o de bispo. Se é um pastor, um pastor. E por aí em diante. A gente tem mania, não, são só títulos. Não, a Bíblia diz que nós temos e devemos chamá-los. Por quê? Porque foi ungido por Deus. Lá no ventre da barriga da mãe dele, o bispo já tinha sido escolhido, já tinha sido chamado. Ele não foi uma escola que ensinou a ser bispo, não é uma escola que vai ensinar você a ser pastor. Está dentro de você essa essência. Por quê? Porque Deus nos chamou lá desde o ventre da nossa mãe. Então, quando, olha, aquela pessoa tem a unção de evangelista. Olha, o evangelista é fulano de tal. Honremos, porque a palavra diz assim. Deus chamou uns para pastores, outros para doutores, outros para mestres, apóstolos, enfim. Esses são os ombros da igreja, do corpo de Cristo. Agora vamos falar um pouquinho acerca do tronco. Que aqui entram os anciãos, o presbítero, o bispo, o diácono e todo aquele que está a serviço de Deus. 1 Timóteo. A palavra bispo é sinônimo de administração, viu? Às vezes a gente pode encontrar bispo ou em outras versões presbítero, mas está falando da administração interna de uma igreja, tá bom? 1 Timóteo 3 e o versículo, pode ser 1, versículo 1. E esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Os requisitos. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar,
não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito. Neófito é novinho na fé, que nasceu há pouco tempo, tá? Para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Podemos ficar por aí. Agora vamos lá na frente, em Tito, um pouquinho mais à frente. Tito. Capítulo 1 e o versículo 5. Vai falar outra vez das qualificações dos presbíteros. Tito também era um assistente de Paulo, viu? Aí Paulo está escrevendo para Tito. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem. Ó, tá vendo? Ele é presbítero. Olha a ordem de Paulo para ele. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam. E de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como eu já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porém, convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Aí você pergunta, ainda não viu o diácono? Vamos ver o diácono agora? Atos dos Apóstolos. Vamos ver o diácono. E o diácono vai falar do quê? Do serviço, aquele que serve, né? Atos 6. E o versículo 1. A instituição dos diáconos. E o versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, a Felipe e Prócoro, e Nicanor e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Esses foram consagrados a diáconos. A gente podemos dizer assim, impuseram as mãos, não é? Eles foram separados também para servir. A igreja estava crescendo muito. Começou a ter que chamar mais pessoas para ajudar, que já eram poucos. Agora vamos ver. Aí você fala, onde é que fico eu? Eu não sou presbítero, não sou diácono, não sou pastor, não sou evangelista, sou nada. Vamos ver onde é que você fica. 2 Coríntios. Olha a gente aí. Mais para frente. Capítulo 5. Ai, não tenho ministério nenhum. E o versículo 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Diga comigo, e me deu o ministério da reconciliação.
Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos todos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Você faz parte, eu faço parte, todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado, você faz parte. Tu fazes parte. Você faz parte, pastora. E o maior desafio que nós encontramos dentro da igreja é manter essa malta toda, essa estrutura toda funcionando em perfeita harmonia. Né? Não é fácil. Ai, porque a gente já viu, a gente já vai ver mais à frente, porque o olho quer ser mão, a mão quer ser o pé. Mas tem lugar para todo mundo nesse corpo. Glória a Deus. Aleluia. Precisamos entender que essa estrutura, ela não acontece do nada. Ela só vai acontecer perfeitamente a partir do momento que a gente se relaciona. Em tudo que a gente vai fazer aqui dentro da igreja, a gente tem que se relacionar. E a partir do momento que você entra dentro daquela porta... Aliás, na reunião das senhoras passada, eu disse assim, há pessoas que parece só, que põem repelente de pessoas antes de sair de casa, né? Entra na igreja, não quero falar com ninguém. Não, a casa de Deus foi feita para a gente se relacionar. Lembra lá do projeto de Deus lá atrás? Criou o homem para quê? Para se relacionar. O plano de Deus era ter uma família. Por isso que Ele criou você e eu. Criou a todos nós. Para que nós pudéssemos nos relacionar. Precisamos compreender que cada um de nós, a gente não funciona sozinho. Não existe nenhuma célula solta no corpo. Se acontecer isso, na maior parte das vezes, vamos imaginar assim, um corpo humano, né? Literalmente. Uma célula que ela começa a se desenvolver fora do normal, se transforma num quê? Num cancro, numa gangrena. Não funciona. Você pensar, não, eu canto, eu toco, eu prego, eu colho as ofertas, eu faço tudo sozinho, não preciso de ninguém. Não funciona, não dá certo. Nós precisamos uns dos outros. E é assim, muitos é que fazem o corpo de Cristo aqui funcionar na face da terra. Por isso que o plano de Deus, a arquitetura perfeita do nosso Criador, Ele criou o cabeça, sobre todas as coisas, Jesus Cristo, os ombros, que são os pastores, os evangelistas, os mestres, os bispos, mais gente, apóstolos, profetas, obrigada. E no tronco encontramos os anciãos, os presbíteros, os bispos, o diácono e os membros, que somos todos nós, que fomos chamados para pregar a reconciliação. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. E nós temos que pensar assim, a nossa mentalidade. Nós somos, claro, dependentes de Deus, mas codependentes uns dos outros. Tá bom? Se o bispo vier aqui pregar e ninguém vier na igreja, ele vai pregar para quem? Pregar para a gente, né? Por quê? Porque nós fazemos parte. E ele gosta da gente também, né? Sim, bispo. Então tá, muito obrigada. Vamos lá, abrir em 1 Coríntios 12. E o versículo 12. Olha só como todos nós fazemos parte. Tem espaço para todo mundo aqui. Para todo tipo de dom, de talento. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por causa disso do corpo? E se a orelha disser, não sou do olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato?
Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, diga comigo, cada um como Ele quis. Não foi por minha vontade, não depende da sua vontade. Tá vendo? Outra vez a gente vem o quê? Teocracia, o governo de Deus. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe quem é que vai dar um bom apóstolo. Ele sabe quem vai ser um bom administrador. Ele sabe de todas as coisas. E Ele pôs cada um no corpo da maneira como quis. Sabe, dentro da igreja, nós precisamos reconhecer isso. Existe espaço para cada um, existe espaço para o talento, para o dom, para o dom motivacional que você tiver, de misericórdia, de ajuda. Vou falar da pastora Paula Rangel. Ela tem um dom maravilhoso de misericórdia. Eu lembro quando eu estava grávida. Ao 7º mês eu tive muitas contrações. E a pastora Paula Rangel me ligou e disse assim: Laís, o Espírito Santo me comoveu aqui em casa para orar por você. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu estive orando por você porque Deus mandou. E depois eu contei para ela, né? E eu estava no hospital, ela estava me ligando sempre, mandando mensagem, orando sempre por mim. No dia que o bebê nasceu também, ela ligou, o casal, né? A pastora Paula Rangel, pastor Rangel. E uma das atitudes mais fantásticas, na primeira semana que o João Gabriel nasceu, ela foi lá em casa. E eu moro no 3º andar sem elevador. Difícil de subir. Mas eles foram lá, me abençoaram, oraram por mim, pelo meu filho, pela minha casa. E esse é um dom motivacional da misericórdia. E tem muito espaço para esse dom, não tem, gente? Eu fiquei tão feliz, tão agradecida a Deus. Nem sei se eu já soube agradecer. Às vezes a gente, tanta coisa, a gente acaba sendo ingrato com as pessoas. Mas eu agradeço do fundo do meu coração. Vocês são uma bênção. Vamos aplaudir Jesus por eles? Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Ai, graças a Deus. Por causa disso, meu irmão, dentro da igreja é completamente inadmissível, isso me irrita um pouco, a rejeição. Rejeitar as pessoas no corpo de Cristo, isso é inadmissível. Ah, pode ir embora, eu faço sozinho. Não, precisamos de todos. Todos nós somos necessários no corpo de Cristo. Todos nós. Até o chato, aquele que é intragável, nós precisamos desse também. É verdade. Porque essa palavra aqui, principalmente a partir dos evangelhos, é tudo para tratar o nosso caráter. Aí você fala assim: ah, mas a pessoa é rebelde. Ah, mas essa pessoa é arrogante. Ela trata mal os outros. Então, essa palavra aqui é para trazer transformação de vida. Se veio entre uma pessoa toda perfeitinha, o que a palavra vai fazer? A palavra é para nós que perecemos, que temos o nosso interior corrompido e necessitamos, carecemos da presença de Deus e da transformação que essa palavra pode causar nas nossas vidas. Não existe perfeitos. Não existe. Mas nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos. Para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Somos nós. O maior milagre é o corpo de Cristo aqui na face da terra. Glória a Deus. Muito pelo contrário da rejeição, a igreja é um catalisador de amor. Para atrair as pessoas. Fomos chamados para atrair, não para repelir. Não, de maneira nenhuma. Portanto, você pode até falar assim: ai, mas eu não gosto de me relacionar. Peça a Deus, peça ajuda ao Espírito Santo. Ele nos ajuda em todas as coisas. Senhor, eu tenho dificuldade em me relacionar com aquela pessoa. Ela é muito chata para o meu gosto, mas me ajude, Senhor. Porque a tua palavra diz que todos nós somos necessários nesse corpo. Todos nós fazemos parte, nós não podemos rejeitar ninguém. Amém? Ninguém, todos nós fazemos parte.
E o corpo precisa funcionar como um organismo vivo e não como um negócio. Não como uma empresa. Que alguém dá ordem, o outro, sim, senhor. E eu acho que aqui está funcionando. Aqui não é um negócio, pois não? Senão nós seríamos aqui profissionais. Aí tinha que ser todo mundo remunerado também, né? Não. É voluntariado mesmo. É voluntariado porque a igreja, o corpo de Cristo, precisa ser um organismo vivo na face da terra. Então, o que acontece? Por isso que dentro da igreja, a gente não, eu já falei, né? Não trabalhamos com profissionais. Não mande o seu currículo, por favor. O bispo não quer. Escusado. Gastar papel. Tá. Então, a igreja funciona como? Com líderes espirituais. Aquilo que eu já falei há bocadinho. Pessoas que foram ungidas. Pessoas que foram chamadas lá no ventre da mãe. Quando meu bebê estava na barriga, eu orava muito. Senhor, qual será o chamado dele? Abençoa, Deus. Que o bebê também ouve, né? Abençoa, Senhor, que ele seja uma bênção. Não podia ficar escolhendo, que ele seja isso, que ele seja aquilo. Não. Deus é que sabe o melhor para cada um de nós. Não é verdade? Mas eu tenho certeza, lá na minha barriga, Deus já colocou dentro do João Gabriel aquilo que ele foi chamado para fazer. Assim como aconteceu com cada um de nós. E dentro da igreja não funciona por parentalidade. Não, eu sou esposa do presbítero, portanto, olha, eu quero um cargo, tá bom? Um cargo assim, alto, hein? Não funciona por parentalidade e nem por amizade também. Eu dou uma graxinha ali ao bispo. Não. E não por afinidade. Não é porque eu gosto da pessoa, nada disso. É por unção. E o que é unção? Unção não é manifestações do Espírito. Porque às vezes a gente confunde tudo. A gente pega a pessoa do Espírito Santo, as manifestações do Espírito, a unção, a gente põe tudo no mesmo saco, não é a mesma coisa. Não é. O Espírito Santo é uma pessoa, manifestações do Espírito é outra coisa, e unção é outra coisa completamente diferente. Senti um arrepio, que unção. Não é. Unção é a capacitação sobrenatural de Deus sobre o chamado daquela pessoa, para o desempenho de uma função. E como é que a gente vê isso? Quando a pessoa está funcionando e a coisa está fluindo. Você sente, glória a Deus, está fluindo, está caminhando. É o que? A pessoa foi chamada, escolhida e ungida. É uma capacitação dada por Deus. Por isso que eu disse, não dá para ser pastor formado por uma escola. Não dá. Você pode até formar e buscar conhecimento, claro que sim. O IFC está aí para isso. Mas nós não formamos pastores, não formamos apóstolos. Não é uma escola para dar um título a uma pessoa de maneira nenhuma. É para forjar o nosso caráter e nos ensinar as coisas de Jesus Cristo. É pela unção. Capacitação sobrenatural para o desempenho de uma função. Até eu posso acrescentar a livraria, irmã Antonieta. Está lá um livro do Bispo Souza. E de todos que eu já li vários livros acerca de unção. E de todos que eu já li, aquele é o mais sucinto e o mais, como é que eu vou dizer, o mais objetivo acerca de unção. Traz assim um esclarecimento muito grande. O que é a unção, o que faz a unção, para que serve a unção. É do Bispo Souza. Depois passo na livraria, se você estiver interessado, tá bom? Para clarificar melhor as ideias acerca de unção. Vamos prosseguindo. Devemos visualizar o corpo de Cristo como uma família. Imagina, todo ser humano, quando nasce de novo, ele torna-se filho de Deus. E essa posição, ela traz duas condições para a pessoa de relacionamento. Dois tipos de relacionamento. De pai e filho, eu sou filho e Deus é o meu pai. E de irmão. Eu sou irmão de muitos irmãos. Você entende isso? Novo nascimento, a pessoa nasce de novo, Deus passa a ser o seu Pai celestial e nós passamos a ser irmão daquele que confessa
a mesma fé que nós, tendo cada membro do corpo de Cristo como parte de uma só família. Vamos observar agora o relacionamento na igreja primitiva. Atos 2. Atos 2 e o versículo 42. Isso. 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, demais, né? E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam todos juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. E eles perseveravam na palavra, e eles perseveravam na comunhão. A gente vai falar de unidade, de ajuda mútua. Você viu? Eles vendiam o que havia de mais ali, né, nas suas propriedades, repartia para suprir a necessidade do outro. Ajuda mútua. E eles perseveravam também no partir do pão. Aqui nós temos duas ideias aqui acerca do partir do pão. Pode estar falando também de alimentar mesmo a carne, ir lá em casa, né, fazer um jantarinho, convidar a malta, tá bom? Estou falando disso, intimidade, em comer juntos. Quem que você convida para ir na sua casa? Qualquer um, todo mundo. Quem é? Íntimo. Não é verdade? Então, isso está falando de intimidade aqui. Convidavam as pessoas, todo mundo junto, comiam juntos. E está falando também do partir do pão, a ceia do Senhor. Um símbolo de comunhão entre mim e o meu Deus e entre mim e os meus irmãos. E aqui a gente pode falar do relacionamento da cruz. Na vertical, eu e o meu Deus. E na horizontal, os nossos irmãos. E tem gente que pode falar, ceia é uma religiosidade. Não, Jesus diz, fazer isso em memória de mim. Devia ser todo dia, não por religiosidade. Mas tem dia que a gente passa o dia inteiro e não lembra que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. E que a gente está vivo, que a gente respira, porque Ele morreu naquela cruz. Tem dia que a pessoa nem lembra. Não vamos fazer ceia sempre, porque é religiosidade. Fazei-o em memória de mim, disse o Senhor Jesus. E quando eu participo da ceia, é um ato público, eu estou declarando publicamente que eu tenho comunhão com Deus e tenho comunhão com os meus irmãos. Por quê? Porque o sacrifício lá na cruz foi por causa da comunhão. Foi por causa do resgate, do relacionamento que Adão perdeu lá no Jardim do Éden. Foi por isso que Jesus Cristo morreu naquela cruz. Você pode dizer obrigada? Obrigada, Jesus. E o maior desejo de Deus como pai dessa grande família é que os seus filhos vivam em unidade. Isso só pode acontecer se houver relacionamento. Como é que eu vou ter unidade com uma pessoa que eu nem converso com ela? Ela chega tarde mesmo no culto, não vou falar com ela, não. Não, e unidade vai falar de quê? De um, né? Um. Meu irmão, não é fácil. Não é fácil. E cada um fazendo a sua parte aqui dentro, né? Colaborando com aquilo que Deus colocou no seu coração, o corpo ele fica bem ajustado. Ele toma a forma que deve tomar aqui na face da terra. Vamos abrir nossa Bíblia em Efésios. Efésios 4. E o versículo 15. Versículo 15.
Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E assim, cada um fazendo a sua parte, cooperando para o crescimento do corpo de Cristo. Amém? Essa palavra de Deus trouxe ao nosso coração. Eu fui muito edificada pensando nisso, pensando, gente, cada um faz parte. Sabe, quando você chegar aqui, pode começar domingo já. Ponha o seu melhor sorriso. Você que já conhece Jesus, você foi chamado para atrair outras pessoas. Põe o seu melhor sorriso. Imagina uma pessoa que vem aí na igreja, que não conhece Jesus, vem desesperada, vem desorientada, talvez já tenha tentado suicídio, quem sabe, tá presa numa depressão, nessa crise que alcança tantas pessoas, e chega aqui e não encontra amor, ela vai encontrar onde? Se ela chega aqui e encontra uma cara amarrada, uma cara feia, eu sou assim. E quem não está, põe na borda do prato. Não, meu irmão, nós somos chamados para atrair as pessoas. E lá no versículo 47 do capítulo 2 de Atos, diz assim, e os apóstolos caíam na graça do povo. O povo gostava deles. E eu não estou a ver as pessoas gostarem de pessoas sempre zangadas. Eu imagino os apóstolos bem dispostos, simpáticos. Claro que sempre com autoridade para pregar o evangelho. A primeira vez que Pedro pregou, 3.000 almas se converteram. O Espírito Santo estava sobre a vida deles. E acrescentava o Senhor àqueles que se haviam de salvar. Deus, ele não vai ficar perdendo tempo em enviar pessoas para uma igreja que não sabe amar. E a unidade do corpo de Cristo aqui nesse lugar, aqui nessa igreja cristã do Renovo, aí para você que está me ouvindo em casa, depende do amor. O bispo é muito simpático, às vezes ele fala assim, não, é lá na igreja da lua. Não, só para a gente não ficar assim muito... Não, é para nós mesmos. Abrir o nosso sorriso, abençoar as pessoas, saber receber com amor. Quando as pessoas chegarem aqui, e nós vamos cair na graça do povo. Nós queremos o avivamento? Ou se queremos ver manifestações do Espírito? Queremos ver manifestação da glória de Deus? Então, nós temos que ser um. Em amor, como diz a palavra. Nós temos que ser um. Temos que ser um. Abrir mão, muitas vezes, de alguns traços do meu caráter para aceitar o meu irmão. Para bem do corpo de Cristo. Vale a pena porque diz a palavra, o corpo bem ajustado, vivendo em amor. E agora, para terminar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João, o Evangelho. Capítulo 17. Uma das passagens que eu mais gosto é a última oração intercessória de Jesus Cristo por nós. Por mim, ele nem me conhecia, mas ele já te via desde a eternidade. Cada um de nós, amém? João 17 e o versículo 20. Jesus estava orando, viu? Intercedendo por nós, por todos nós, os apóstolos, os primeiros, a igreja primitiva. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu sou em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um. E como nós somos um. E neles, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como tens amado a mim.
Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver... Olha o que Jesus está falando, igreja. Aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, estejam eles comigo. Para quê? Para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Diga comigo, a glória que gera unidade. A unidade atrai a glória de Deus. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Que nós possamos viver essa verdade todos os dias da nossa vida. A começar agora, Jesus. Você pode fechar os seus olhos neste momento? Aleluia, Jesus. E assim como está escrito lá em Apocalipse, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Senhor, nós temos vivido tempos trabalhosos e tu sabes disso. Eis aqui o teu corpo, a tua igreja amada na face da terra, que foi separada por ti, escolhida por ti, para ministrar a nação e alcançar os confins da terra. Nós compreendemos e recebemos a tua palavra no nosso coração nesta noite. E assim como Jesus Cristo disse, Deus, nós pedimos que se cumpra em nós. Que nós sejamos um, Deus. É só o teu Espírito Santo que pode promover a unidade na nossa igreja. É só o teu Espírito Santo que pode promover a unidade no corpo de Cristo na face da terra. E nós clamamos pelo Espírito Santo para que Ele possa trazer essa unidade. O vínculo perfeito que é o amor. Que a unidade se estabeleça. Que o teu reino cresça na face da terra através de cada um de nós. Que nós sejamos um, Senhor. Um com os nossos irmãos, um contigo, um com o Pai. Que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Alguém pode dizer amém? Somos um? Abraça a pessoa que está do seu lado, abençoe a vida dela. Diga, e seremos um. E somos um. O Espírito Santo é por nós, quem será contra nós? Amém? Glória a Deus. Você possa ir para sua casa hoje, não vai embora agora ainda, hein? Estou mandando ninguém embora. Você possa ir para casa hoje pensar nisso. Sabe, quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu lembrei de tanta gente que já passou por este lugar. Sabe, e orei e disse, Senhor, que nós possamos ser usados para atrair mais pessoas. Que nós possamos todos os dias usar o nosso ministério da reconciliação. Amém? Reconciliando o mundo com o Senhor Jesus. Deus te abençoe. Obrigada, bispo. Glória a Deus. Esta mensagem, de facto, é muito importante para todos nós. E nesta semana escrevi uma coisa assim que há pessoas que dizem assim, lá fora no mundo as pessoas às vezes são melhores do que dentro da igreja. Quem é que já ouviu alguém falar assim? De facto, há pessoas lá fora que são espetaculares. Não vêm à igreja e têm uma postura incrível. Mas há uma grande diferença daqueles que estão na igreja. Eu estou a falar daqueles que são genuinamente salvos, não é? Daqueles que estão lá fora. É que os que estão na igreja estão salvos. E um dia nós iremos viver todos juntos. E os que estão lá no mundo, que não querem nada com Deus, podem ser as pessoas mais fantásticas deste mundo, mais simpáticas deste mundo. Mas um dia vão morrer e vão para o inferno. Então, nós na igreja vamos encontrar, como a Laís falou, pessoas com defeitos, como é óbvio. Não é? Pessoas que têm defeitos, como nós todos temos. Então, mais vale estar na igreja com essas pessoas, aprendendo a gostar delas, porque um dia, quer a gente goste, quer não, vamos ter que as encontrar lá em cima. E quem sabe essa pessoa que você não gosta tanto, imagine que é o seu vizinho da frente, lá no céu. Como é que nós vamos lidar, não é? Vai ser complicado. Não vai, porque Deus vai nos ajudar, não é? Então, nunca diga
e quem nos estiver a ver assim, nunca diga assim, não vale a pena ir mais à igreja, vale sempre a pena. A igreja, como a Laís falou, é verdade, é um sítio para nós podermos nos restaurar, porque ninguém está aqui 100% restaurado. Então vamos encontrar pessoas com muitos defeitos. Agora há uma coisa que eu também quero explicar a vocês, que é o seguinte: o que é que às vezes pode acontecer no meio de uma igreja? Pode acontecer que algumas pessoas, não é, se tornam inconvenientes e que não estão lá na igreja para lutar pela igreja, estão lá só para causar dano. E quando isso é assim, não é? O apóstolo Paulo ensina que com esses que se dizem irmãos, mas que são devassos, ladrões, maldizentes, roubadores, não comeis com essas pessoas, não andeis com essas pessoas. Então, o que a Laís ensinou aqui é espetacular. O amor é fundamental, a união é fundamental, mas quero fazer aqui uma ressalva, porque às vezes a gente ouve o lado que ela falou que é espetacular, como eu já disse, e a gente pensa assim, mas o fulano tal, no outro dia o pastor teve que dar um grito a esse fulano tal. Pois tive, porque se calhar, quem sabe, era um roubador. Era um ladrão, por mais que a gente prega, não se quer arrepender. E até vou aproveitar para ensinar, porque às vezes as pessoas não são informadas de algumas coisas. Veja aí, 1 Coríntios 5. Esta lição que a Laís falou é espetacular e ela fez-me lembrar coisas que já há muitos anos tinha ouvido, mas esqueci-me. E são coisas muito importantes para a nossa igreja e para que nós possamos nos ajustar. Veja, ela falou um versículo muito interessante que é a justa operação de todos, a justa, isto é, pessoas que são ajustadas. Não é com pessoas desajustadas que nós vamos lá. Então, 1 Coríntios 5 diz assim, versículo 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores. Veja, o apóstolo Paulo é engraçado. Quem é prostituto no mundo, quem é ladrão no mundo, ele até diz para nós irmos lá ter com eles para os conquistar. Lá está o Ministério da Reconciliação. Mas ele depois diz assim, nem com os idólatras, porque então seria necessário sair do mundo. Nós estamos no mundo, então temos que ir no meio dessas pessoas ganhá-los para Jesus. Agora, quando essas pessoas sabem a verdade, conhecem a verdade, já foram salvos, por assim dizer, pelo menos vêm à igreja e ouvem vez após vez as mesmas coisas. Não é? E ele diz assim, versículo 11, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, roubador, com o tal nem ainda comais. Por exemplo, vamos imaginar, todos nós aqui temos defeitos, todos nós temos defeitos, mas imagine que você tem um defeito e é obstinado nesse defeito e não muda, e esse seu defeito está a estragar a vida de outras pessoas, da igreja. Então o pastor, neste caso eu tenho que agir, não posso permitir. Percebem? E isto é tão bíblico e tão amor como o andar em amor uns com os outros. Porquê é que o pastor muitas vezes tem que agir? Para proteger as pessoas. Não é? Como aquele caso que eu falei da tal missionária que apareceu aí. Que hoje já vários pastores já me falaram em tudo, que foram enganados e tudo. Ela recebeu dinheiro. O que é que ela é? Ela andou a operar neste espírito roubador, ladrão, mentirosa. Com essas pessoas nós não podemos andar. Nós bem gostaríamos que eles se arrependessem, mas eles não mudam de estilo de vida, então nós temos que nos proteger. Os irmãos estão a perceber a diferença? Ouça, eu não estou...
não me interpretem mal, o que a presbítera Laís pregou aqui é 100% bíblico, é espetacular e é isso mesmo que precisamos. E a nossa igreja, começando por mim, precisa disto. Nós precisamos de nos entendermos melhor, sermos mais amigos, mais de tudo. Mas quando a gente vê pessoas desajustadas a estragar a vida de outras, nós temos que intervir. Porque, infelizmente, o próprio apóstolo dizia lá em Atos que quando ele fosse embora de tal parte, que haveria de entrar lobos devoradores. Então, no meio do rebanho, o rebanho está muito bem e de repente pode ser atacado por um lobo. O que é que o pastor faz quando o lobo entra? Pega num cajado e manda lá os cães não é? Morder no lobo. Porquê? Para não abocanhar nenhuma ovelha. E irmãos, eu quero dizer uma coisa, ela terminou há pouco a dizer uma coisa que é mesmo verdade. Já muita gente passou por esta igreja. Umas vezes foi porque se calhar nós não protegemos as pessoas e alguns foram abocanhados por lobos. Outras vezes foi porque realmente da nossa parte não houve atenção devida. Então nós temos que crescer em maturidade e saber distinguir quando é que é lobo e quando não é. Quando não é lobo, é um irmão, mas tem defeitos, temos que estar lá para ajudar, temos que amar, temos que ajudar, temos que levantar. Posso ouvir um amém? Agora, quem vem de facto com más intenções, nós temos que proteger a igreja. E as pessoas se perdem das duas maneiras. Se perdem por falta de amor e se perdem porque muitas vezes são enganadas por lobos. E ninguém fez nada. E por isso é muito importante, irmãos, que a gente cresça na maturidade neste aspecto. E que os pastores, vocês, principalmente aqueles que estão mais perto de mim agora, eu estou a criar uma liderança nesta igreja também, porque é assim, veja, uma das coisas também que foi falada aqui pela Laís, por isso eu gostei imenso desta mensagem, porque é assim, uma das coisas que ela falou, e já disse ao pastor João Pedro assim, eu não quero que a igreja do Renovo seja a igreja da minha família, em que só o pastor, a mulher do pastor e os filhos do pastor brilham. Não. Aqui é para brilhar todos. Todos têm a chamada de Deus. E por isso, com o tempo, vocês vão ver cada vez mais vão estar pessoas a participar. Hoje foi a Laís, pregou. Domingo vai ser ela também que vai pregar, glória a Deus. Agora, daqui a pouco, vamos ouvir o pastor Rangel. E cada vez mais, a igreja de todos, somos nós todos, e cada um com o seu talento somamos todos para ficarmos mais fortes. Porque precisamos todos uns dos outros. E cada um tem o seu talento e esse talento é importante para ajustar-nos todos a caminharmos com Jesus Cristo. Amém? Pastor Rangel, glória a Deus, vamos também recebê-lo com muita alegria. Glória a Deus. Vamos abrir em 1 de Reis 17. Isto para vos dizer, irmãos, que este período foi a pior época. Que havia um rei terrível. E a mulher dele, então, era uma víbora. Desculpe as senhoras, irmãos. Mas estou a dizer a esposa deste... Eu estou a falar na esposa deste rei. Amém? E havia um amigo nosso, que era o profeta Elias, que viveu neste período, irmãos. Só que ele deu uma instrução por Deus que não havia de chover durante 3 anos. E isso aconteceu. Até que ele libertasse uma palavra, não havia de chover sobre a nação de Israel. Versículo... Vocês podem ler a primeira parte, que é do versículo 1 ao versículo 7, e vamos ler o versículo 8 em diante. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. Olhem para mim, irmãos. Deus falou para o profeta: vai
ter com uma viúva, que ela vai te sustentar a ti. Ele vinha da parte de Deus. Ele fez tal qual. O som está um bocado beira. E, no entretanto, a primeira impressão era ele sustentar a viúva. Mas Deus queria operar um milagre na vida daquela viúva. Vamos continuar a ler. Versículo 10. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também agora um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse o que é verdade, o que ela estava a viver naquela altura, irmãos. Porque ela estava condenada à morte. Ela e o filho estavam condenados à morte. Por causa da seca que já não chovia durante um período largo. Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Foi um período difícil, irmãos, falta de chuva. Nós aqui em Portugal, quando nos falta a chuva de um ano para o outro, está difícil, as coisas vão aumentar. Mas aqui era um período de 3 anos. Ela tinha toda a razão quando falou com o profeta e disse: olha, eu só tenho um bocado de farinha e um bocado de azeite. Eu vou pegar nestes 2 ingredientes que eu tenho e vou pegar nestes paus que tu vês que eu estou aqui a apanhar, e vou fazer uma refeição para mim, para meu filho, e vamos morrer de fome. Mas o profeta veio na qualidade do próprio Deus, irmãos. Deus enviou aquele profeta na altura certa, no momento certo, para que pudesse suprir a necessidade desta viúva em tempo de dificuldade. Versículo 17. E Elias lhe disse: não temas. Versículo 13, sim, perdão. Não temas, e vai e faz conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ele e a sua casa. Quantos dias, irmãos? Muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Irmãos, são períodos difíceis. Uma pessoa querer comer e não ter para ela e para o seu filho. Mas é a altura certa, Deus viu que aquela viúva estava a passar por dificuldades. Pode ser o teu caso. Esteja a passar por dificuldades.
Não sabes o que é que tu vais fazer a tua vida. Mas nós temos um Deus que zela por cada um de nós, irmãos. Ele não nos deixa, Ele não nos chamou para nós dizermos, para Ele depois dizer assim, olha, agora chamei-te e vou-te deixar, a Deus dará. Não! Deus tem inúmeras promessas para a nossa vida, irmãos. Inúmeras promessas para a nossa vida. Deus proverá sempre o suprimento como fez com esta viúva. Para ela era a última refeição e depois, olha, estava entregue à morte. Mas na altura certa, veio o homem de Deus, o profeta Elias, e ela fez primeiro para o profeta. O que é que ela fez, irmãos? Semeou do pouco que tinha. E Deus acrescentou-lhe tanto na farinha como no azeite. Este é o nosso Deus, irmãos. Um Deus que numa altura que é impossível você dizer, eu não consigo viver mais, já não tenho. Mas o nosso Deus é um Deus provedor, irmãos. Aquilo que Ele nos prometeu, que nos daria, que supria as suas necessidades, que trazia o suprimento para a sua casa, para a sua família, para o seu bem-estar, que você precisa desse bem-estar, é Deus que vai supri-lo. Deus não lhe vai deixar mal, irmãos. Infelizmente, muita gente foi-se embora porque queria ver o milagre de Deus naquele momento que pediu. Mas há sempre um período de espera. Enquanto nós estamos à espera da resposta da parte de Deus, nós temos que confessar a palavra de Deus acerca daquilo que nós precisamos. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Glória a Deus. É tempo de nós prepararmos os nossos dízimos, irmãos. As nossas ofertas. Se você está a passar por uma situação dificultosa, lembre-se de uma coisa, que você está no lugar certo. É o nosso Deus que vai abençoá-lo. Ele é que vai fazer com que use canais de bênçãos para que você possa receber da parte dele esse suprimento. Amém? Vamos preparar as nossas sementes. Pegue na sua mão a sua sementeira. E glória a Deus. Este é um ato de fé, irmãos. É tão importante como a sua salvação. Embora a salvação tivesse sido mais importante, mas este é o período que você crê que Deus vai multiplicar a sua sementeira, irmãos. Pai, nós te damos graças a Deus. É no teu nome, Senhor, e para a honra e glória do teu nome, Senhor, que nós te agradecemos. Por cada irmão meu que aqui está presente, cada irmão meu que possa estar a ver esta transmissão, Senhor, supra as necessidades da vida deles. Traz, Senhor, até cada um deles o suprimento de todas as suas necessidades. Tu és um Deus que não tens em conta os nossos pecados, Senhor. E Tu afastas de nós todas as transgressões. Nesta noite, Senhor, nós vamos semear o melhor. O melhor que nós temos, nós vamos colocá-lo diante de Ti, Senhor. Sabendo, porém, que Tu és um Deus provedor e que Tu vais trazer todo o suprimento que diga respeito a cada casa, a cada família, a cada irmão, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sair do seu lugar. Glória a Deus. Amém.
a Deus. Glória a Deus. Estenda a sua mão aqui para a frente. Pai, eis aqui o fruto do nosso trabalho, Senhor, do qual Tu prometes pegar e suprir, multiplicando, Senhor. Boa medida, recalcada, sacudida, Senhor. Porque nós queremos e sabemos que Tu velas sobre toda a Tua palavra para a fazer cumprir na nossa vida, Senhor. Abençoa cada família, abençoa cada lar, suprindo todas as suas necessidades financeiras, Senhor, em glória por Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus. Obrigado, glória a Deus. Vamos dar as mãos uns aos outros, vamos terminar então com uma oração. Glória a Deus. Não se esqueçam então, sábado temos batismos, 10h30 aqui na igreja, para estarmos depois na praia às 11h30 em ponto para começar a cerimónia. E os alunos do primeiro ano então do IFC, sexta-feira, 8h30, não se esqueçam, então temos aulas, glória a Deus. Pai, no nome de Jesus te quero agradecer de todo o meu coração pela palavra que nós ouvimos hoje, Senhor. Te quero agradecer, Senhor, por Tu nos lembrares verdades que por vezes estão tão esquecidas. Senhor, te agradeço também por esta mensagem sobre a área financeira. Senhor, nós determinamos confiar em Ti, os nossos olhos estão postos em Ti. E, Senhor, eu te peço que Tu abençoes cada homem e mulher de negócio aqui presente. Abençoa, Senhor, cada vendedor, cada empresário, que os seus negócios possam florescer no meio deste deserto, no nome de Jesus. Senhor, te quero agradecer também pela vida de todos aqueles que trabalham por conta de outros. Senhor, nós te concordamos que sempre eles recebem o seu salário a tempo e a horas, nunca lhes falta e, pelo contrário, são promovidos no nome de Jesus. Enquanto se ouve tanto a notícia de desemprego e de despromoções, aqueles que são teus, nós vemos eles todos ocupados a trabalhar e a serem promovidos e os seus salários serem aumentados no nome de Jesus. Falamos a Tua proteção, Senhor, sobre a vida de todos, sobre a vida desta igreja, que também tem as suas contas pagas a tempo e a horas, e todos os meses sobra sempre muito dinheiro, para a honra e glória do Teu nome. Por isso, Senhor, dá sabedoria a todos para gerirmos, sermos bons gestores, administradores dos bens que Tu nos tens dado. E toda a igreja diga comigo, amém, amém. Deus os abençoe, até domingo, portem-se bem, glória a Deus, aleluia.